Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Hoje nosso culto aqui de terça-feira. Continuamos aí em casa. Continue em casa. Fique ali se você puder, né? Lave bem suas mãos, use máscara. Logo sairemos dessa. Convidar você a abrir Salmos de número 93, que diz assim: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais essa oportunidade, esse culto, mais um dia aqui na casa do Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro àqueles que estão em casa, aqueles que estão orando, aqueles que estão pedindo, que estão clamando, Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor? Irmãos, graça e paz, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus, que é aquele que nos sustenta quando, mesmo que sejamos abalados, o Senhor Ele vem e nos traz segurança, nos coloca no lugar alto e seguro. Por isso Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Adore o Senhor de todo o coração, enche a sua casa de louvor ao Senhor, abre os seus lábios agora e adore ao Senhor. E você com certeza se alegrará na presença de Deus, né? Vamos adorar ao Senhor. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio
Amém, irmãos. Vocês percebem que a dinâmica do culto aqui online é um pouco diferente do culto ao vivo, porque a gente sabe que não dá para você ter a segurar a sua atenção tanto tempo ali, né, numa televisão, no celular, né? Então por isso que a gente faz bem rápido aqui a leitura, a palavra, é tudo menor um pouco, justamente para adaptar aqui essa realidade agora por enquanto do YouTube. Chamou aqui nosso irmão Daniel, ele vai trazer a palavra abençoada essa noite. O Senhor continue conosco. Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Glória a Deus, é um privilégio muito grande estar mais uma vez aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo 28. Nós vamos ler apenas 3 versículos, amém? Versículos 28, 29 e 30 do capítulo 11 de Mateus. Glória a Deus. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós, e diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, por mais essa oportunidade que nós temos de nos apresentar diante do Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. O Senhor é aquele para quem nós podemos correr quando nós não temos mais para onde ir. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos refrigera a alma, o Senhor é aquele que nos dá descanso. Muito obrigado, fala aos nossos corações, usa-me segundo a Tua vontade, para a glória e louvor do Teu santo nome. É que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse texto, como eu disse, é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Essas palavras, elas foram proferidas por Jesus. E é tão maravilhoso a gente ouvir essas palavras, porque existe algo interessante, né? E é que Jesus, e é a grande ideia desse texto aqui, Jesus, Ele quer nos dar descanso, Ele quer nos dar um novo jugo. E é interessante essa questão do descanso, porque todos nós sabemos como é estar cansados. Independentemente de quem você seja, quantos anos você tenha, o que você já tenha vivido, todos de uma forma ou de outra sabem como é bom a gente poder encontrar descanso. E o cansaço tem essa característica que ele pega todos nós, né? Independente da idade. É interessante e até engraçado quando a gente olha, por exemplo, uma criança. A criança tem uma energia que é algo fora de série. A criança pula, brinca, corre, e a gente às vezes até fala assim: poxa vida, onde é que desliga, né? Não acaba a bateria, não? Parece aquele coelhinho da propaganda da Duracell. Mas é interessante que, por mais energia que a criança tenha, um momento assim, parece que do nada, desliga uma chave mesmo, a criança apaga, não tiver, às vezes é no sofá. E se você é pai, mãe, talvez você foi com seu filho a algum lugar, um parque, aí você vê a criança não para, chega na hora de ir em volta, começou o caminho de volta, a criança simplesmente desmonta, e aí o pai ou a mãe leva no colo, porque todos nós precisamos de descanso, né? E é interessante porque até mesmo os mais jovens, os mais fortes, todos precisam descansar eventualmente. Mas existem outros tipos de cansaços, além desse que é o físico, que às vezes eles são pesados para cada um de nós. Porque todos já passamos por esse cansaço de correr, brincar, ou de fazer alguma atividade, de andar, de carregar peso.
E aí vem aquela estafa, aquele cansaço em que o seu corpo vem a fadiga e ele precisa parar. Mas às vezes o cansaço ele não é físico. Às vezes ele é mental, porque nós temos que fazer, vai, a gente se esforça, aí chega a hora que a gente não consegue nem mais pensar, né? Talvez você já tenha passado por isso, estudando ou trabalhando, chega no final, você não consegue mais fazer o que está fazendo. E tem aquele cansaço que é o chamado emocional, que é aquele que atinge às vezes mais forte em cada um de nós. Quando as circunstâncias elas vão nos atingindo e a gente vai se esforçando para se manter firme, para se manter forte, para se manter de pé, mas o tempo passa e nós vamos cedendo, e nós vamos ficando cansados nas nossas emoções, na nossa mente. Muito se fala a respeito do estresse. O estresse nada mais é do que o cansaço, quando ele atinge outros níveis. O estresse mental, emocional, e alguns vão falar até da questão crônica, porque quando a gente fica por muito tempo se esforçando, seja qual for a circunstância, qual for o âmbito, qual for a área, tem uma hora que a gente não resiste e a gente desmonta. E é muito triste, porque quando a gente olha e vê ao nosso redor, o que causa o cansaço? E o cansaço é aquilo que faz com que a gente pare, e às vezes não dessa maneira boa, como uma criança que está cansada fisicamente e ela descansa nos braços do pai ou da sua mãe. Mas às vezes o cansaço é aquele que nos faz desistir. Desistir de ir além. Desistir de continuar lutando. Desistir até mesmo da família. Ou alguns chegam a desistir da própria vida. E é muito comum, quando as pessoas cometem suicídio, desistem da sua vida. O principal motivo que se apresenta é porque elas cansaram. Cansaram emocionalmente, mentalmente, cansaram de viver uma vida sem esperança, simplesmente se cansaram. Mas como nós temos aqui, e como eu já mencionei, Jesus ele quer nos dar descanso. Ele quer nos dar um novo ânimo, um novo fôlego e um novo jugo para as nossas vidas. E isso é tão maravilhoso, irmãos, porque eu não sei qual é a circunstância que você está. Você está cansado do que? O que tem te cansado? Mas Jesus nessa noite, Ele quer nos dar descanso. E é interessante a gente pensar em determinadas características, porque todos nós precisamos de descanso. E aí quando a gente olha para isso, a primeira coisa que nós temos que ver é a respeito da necessidade do descanso. Por que será que Jesus quer nos dar esse descanso? Em primeiro lugar, irmãos, é porque nós necessitamos. Eu fiz questão de mencionar na abertura da criança, porque a gente acha que algumas pessoas que são fortes não precisam descansar, mas quando a gente olha para isso, a gente vê que todos precisam de descanso eventualmente. E é tão interessante e maravilhoso, porque o descanso, irmãos, ele não é ideia nossa, ele é ideia de Deus. A palavra nos fala que Deus, ele fez toda a sua criação, a sua obra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Mas a palavra fala que ele não se cansa nem se fadiga. O nosso Deus, irmãos, ele não precisa descansar, mas ele escolheu descansar no 7º dia, para mostrar para mim e para você que se ele descansou, nós temos que descansar, e nós podemos descansar. Muitas vezes a gente não entende, é algo óbvio, eu não estou falando nada assim muito elaborado, mas a gente se esquece da necessidade que nós temos de descansar. E assim a gente vai prosseguindo, vai puxando e continua, e vai além, seja em todas as questões.
tanto física, mental, psicológica, emocional, e a gente vai achando que a gente consegue, que a gente dá conta, que a gente tem que fazer acontecer, mas só o que a gente consegue é chegar no final e chegar à exaustão, ao desespero e à circunstância em que alguns podem desesperar. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar, Deus nos fez com a necessidade de descansar. Foi Ele que escolheu colocar em nós isso. E é muito interessante isso, porque na sua palavra nós vemos que Deus, além de fazer isso tudo, Ele instrui o homem a descansar. Um dos mandamentos que nós vemos na palavra de Deus que foi dado ali a Moisés, as tábuas, é a respeito de guardar o dia do sábado. E quando nós vemos toda essa questão, isso tem a ver com o descanso. E é tão interessante que na lei de Moisés, nós vemos que o descanso, ele não foi dado apenas para nós, mas Deus inclusive dá orientações para que até fosse dado descanso para a terra. Porque o descanso, ele, além de ser uma necessidade, no sentido de parar e repor as energias, é a necessidade que nós temos de parar tudo e nos voltar para o Senhor. E é interessante que quando a gente fala de sábado, se você tiver curiosidade, você pode ler, depois a gente leu Mateus 11, os versículos 28, 29 e 30. Mas se você começar a ler Mateus capítulo 12, ele vai falar a respeito do sábado. E Jesus, ele se apresenta como sendo o Senhor do sábado. E isso foi feito para que nós pudéssemos parar, para que a gente pudesse satisfazer a nossa necessidade, a necessidade de descanso para o nosso corpo, a necessidade de descanso para a nossa mente, a necessidade de descanso para as nossas emoções, a necessidade de descanso para a nossa alma. E o descanso é feito de maneira que a gente pare e se volte para o Senhor. Porque na realidade, irmãos, só Ele é a fonte do nosso descanso. Quando a gente olha aqui na palavra de Deus, a gente lê o texto, e quando a gente vê no versículo de número 29, no finalzinho, Jesus ele diz assim: e achareis descanso para a vossa alma. Outra versão diz: encontrareis, e é bem claro isso. Às vezes a gente procura algum lugar que a gente possa ir para descansar. Às vezes através de uma férias, às vezes é ficar em casa, né? A gente está trabalhando muito, eu não quero ficar em casa, quero passear, quero ir em tal lugar, fazer tal atividade. Mas por muitas vezes, por mais que se busque, não se encontra o descanso tão almejado. E aqui nós vemos que Jesus ele fala que acharemos descanso, mas onde ele fala que nós acharemos descanso? O versículo de número 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós achamos o descanso no Senhor. Nós temos lido no versículo 28, e se trata a respeito de um convite que Jesus faz, mas ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aflitos, e ele fala assim: e eu vos aliviarei. Porque o único lugar que nós podemos achar um descanso de verdade é no Senhor, irmãos. A noite de sono, ela pode até nos fortalecer o corpo, mas quantas pessoas que dormem e acordam tão cansadas quanto foram deitar? Porque não tem paz na sua alma. Porque o verdadeiro descanso não é simplesmente parar. O verdadeiro descanso é parar e ir até o Senhor. E é isso que é interessante. A necessidade que nós temos não é só de simplesmente parar e repor energia, mas é de parar e ir até a fonte. E essa fonte é o Senhor. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque Ele nos convida, porque Ele deseja nos dar esse descanso.
porque o descanso vai muito além. Não é simplesmente a gente parar, é ir até Ele. E então, nele, a gente encontra. Porque nós temos essa necessidade. Necessidade de descansar. E necessidade de estar nele. E quando nós estamos nele, nós passamos a entender que o descanso não é só para nos dar o alívio. Porque Jesus ele fala assim: eu vos aliviarei. E se você está cansado, sobrecarregado nessa noite, você pode clamar ao Senhor. Ele vai te visitar. O Espírito Santo de Deus, que é o doce Consolador, Ele pode tirar todo o fardo das nossas vidas, na nossa mente, na nossa alma. Mas Ele fala a respeito de tomar sobre o seu jugo e de aprender a respeito dele. E aí então nós acharemos descanso. Porque, irmãos, descansar também é confiar em Deus. Por que a gente não para? Por dois motivos. Ou a gente quer mais e mais e mais e mais, e a gente vai, consegue e vai. Ou o outro motivo é porque a gente acha que a gente não pode parar. Que se nós pararmos, as coisas vão dar errado. Se nós pararmos, se a gente não estiver fazendo, se a gente não estiver com um remo na mão, sabe, o barco vai naufragar. Mas o Senhor nosso Deus é aquele que nos convida para confiar nele. Descansar no Senhor também é confiar em Deus. E é muito interessante. Eu gostaria de abrir com você rapidamente o Salmo de número 40, versículo 17. É o último versículo desse Salmo. E é interessante que esse Salmo ele começa dizendo: esperei confiantemente no Senhor. E aí no último versículo ele fala assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Porque eu e você, nós podemos descansar, irmãos, quando nós entendermos que foi Ele que nos fez assim, com a necessidade de parar, com a necessidade de se voltar para Ele, e com a necessidade de permanecer nele, confiando de que Ele tem cuidado de nós. Não adianta nós queremos ganhar o mundo inteiro, e não adianta a gente achar que nós temos que fazer tudo pela nossa própria força. O Senhor é o nosso pastor, Ele cuida de nós, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. E é interessante porque Ele nos convida, porque Ele sabe da necessidade que nós temos, e Ele quer nos ofertar esse descanso. E é tão engraçado isso, porque para quem olhasse para aquela época lá, imaginasse Jesus, quando Ele instruiu os discípulos de como Ele deveria seguir, Ele falou assim: olha, vocês não levem nada para o caminho, porque Deus ia sustentar. E Ele era alguém que vivia assim. Ele chegou a dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A casa que muitos falam a casa de Jesus, na realidade, ali em Cafarnaum, estudiosos dizem que era a casa de Pedro e sua sogra. E ali Ele ficava. O que Ele tinha, na realidade, não era nada seu. Quando Ele caminhava e as pessoas estavam com fome, eles não tinham pão para oferecer. E aí Ele pergunta: o que vocês têm? E aí parece um paradoxo a gente olhar, assim, as pessoas olharem para Jesus e ver aquele homem oferecendo descanso. Porque o descanso que Ele oferece é mais do que o físico, mental, psicológico. É o descanso que a gente não pode encontrar em outro lugar. É o descanso das nossas almas. É o descanso espiritual. É só Ele que pode nos dar. E isso é tremendo, irmãos, porque Ele almeja nos dar isso, essa paz que nós não encontramos em outro lugar. E nós precisamos então
ter a certeza que Ele cuida de nós. E Deus cuida de nós de formas, irmãos, que a gente não consegue imaginar. Muitas vezes a gente espera que Deus cuide de nós da forma mais racional, né? A gente, quando fala nisso, a gente já pensa em dinheiro, um bom convênio médico, né? Um plano de saúde. Nós pensamos nessas coisas, mas o nosso Deus cuida de nós de maneiras extraordinárias, e Ele nos convida para descansar nele, como uma forma de nós estarmos nele e confiarmos. E quando nós esperamos pacientemente no Senhor, como o salmista falou, quando nós descansamos nele, quando a gente entende o que está dizendo lá no Salmo de número 37, versículo 5, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E aí o versículo 7, ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Porque o Senhor nos fez assim, com a necessidade de parar, de se voltar para Deus, de esperar nele descansar, confiadamente naquilo que Ele é. E é maravilhoso, porque nós lemos um texto, como eu já disse repetidas vezes, que Jesus nos convida. E nessa noite, o Senhor está convidando a mim e a você para descansarmos nele. E é tão interessante, porque Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não importa quem você é, não importa o que te cansou, não importa qual o nível do seu cansaço, não importa do que você está cansado. O que importa é que você reconheça essa necessidade que você tem de parar, de voltar ao Senhor, de estar nele, de confiar nele. Então atender ao convite de Jesus. E imagina, será que tinha pessoas cansadas seguindo a Jesus naquela época? Se a gente puder imaginar. E Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas quantos será que foram? Nessa noite, nós temos lido essa palavra. Deus está falando conosco, fala assim: eu te fiz assim, com essa necessidade. Ele está falando que foi ideia dele, que nós temos que parar, e que não é só parar, que é ir para Ele, ir até Ele, sabe? Permanecer nele e confiar que Ele está no controle, que nós não temos que tomar a rédea. E aí vem o convite. Mas como eu e você respondemos a esse convite? Essa palavra, irmãos, não é uma palavra para que você entenda. Não é algo para você compreender e falar assim: nossa, é verdade, né? É para que você, irmão, se derrame na presença do Senhor. Porque Ele fala: vinde a mim. Nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos nos derramar. Nós precisamos crer no Senhor. Entregar a Ele. A palavra de Deus diz que lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Quanto foi citado o texto de Filipenses aqui nesses últimos dias, que fala que nós não devemos estar inquietos, ansiosos por coisa algumas, mas antes ir ao Senhor com oração, súplica e ação de graças. E nós temos mais nessa noite uma palavra que nos fala e deixa clara a nossa necessidade. E do outro lado, nós vemos Jesus apresentando um convite. Mas se a gente não parar e a gente não ouvir, se a gente não for, irmãos, não vai adiantar de nada. Não adianta você saber que existe um descanso, se você não escolher descansar. Porque, como eu disse, Deus não precisava descansar, mas Ele fez toda a sua criação em 6 dias, e no 7º Ele escolheu descansar. E nós podemos confiar, porque se Deus fez a sua criação e quando Ele descansou, tudo permaneceu. Quanto mais nós, irmãos, descansamos no Senhor. Talvez você esteja preocupado com a sua circunstância imediata.
Talvez você está preocupado com questões de saúde, com questões financeiras, questões de trabalho, o que vai ser, o que vai acontecer, mas o Senhor faz a mim e a você um convite de parar e de descansar nele, porque nós precisamos. Existem pessoas que estão perdendo a cabeça. E lembrei agora, teve até um ator, né? Eu li esses dias na internet, um ator famoso aí que já era mais idoso, se suicidou, porque se cansou. Nós já estamos numa quarentena há um bom tempo, e talvez você já esteja cansado de ficar na sua casa. Talvez você já esteja cansado de toda essa ladainha que nós vemos na internet, nas redes sociais e nas notícias, onde as pessoas se põem a defender um lado, se põem a defender o outro, e você se sente no meio do caminho, sem saber o que vai ser. Talvez você pense assim, poxa vida, mas eu estou cansado de esperar, seja um auxílio ou o que quer, da onde que venha. Mas o Senhor está convidando a mim e a você para descansarmos nele. E Ele quer nos ensinar e tomar. Sabe, é engraçado, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, achareis descansos para a vossa alma. E aí o versículo 30 ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tinha até pensado em explicar tudo isso aqui, mas eu não quero tomar o seu tempo, porque de forma bem resumida, esse jugo que Deus está falando, que Jesus está falando, naquela época era algo bem específico, assim, mas aplicado de algumas formas. Porque primeiro o jugo, talvez você já tenha visto aquela imagem de uma pessoa com uma madeira nas costas carregando duas coisas pesadas na ponta. Aquilo era o jugo utilizado. Nós conhecemos também o jugo, que é aquilo que é colocado sobre o animal, que normalmente se coloca um animal experiente e que sabe caminhar, junto com um outro mais forte, e eles dois juntos vão dividindo o peso. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Mas isso também fala, irmãos, a respeito do jugo, que era o conjunto de ordens e ensinamento que as pessoas tinham naquela época. Toda regra que havia sido criada, tinha sido criada diversas regras, inclusive sobre o sábado, sobre o descanso. E aí Jesus ele vem mudar tudo isso para apresentar que Ele é o nosso descanso. É nele que nós somos aliviados, é nele que nós podemos caminhar junto, e Ele leva o nosso peso, porque um dia, numa sexta-feira, Ele tomou sobre si o peso do pecado, para tirar de mim e de você esse fardo, e agora Ele nos propõe um novo jugo, um novo caminho, que é andar na presença dEle. E é tão interessante, talvez você já tenha visto aquele filme Paixão de Cristo. E tem uma cena que ali é muito chega a ser engraçado, porque está na palavra de Deus. Jesus já tinha sido maltratado demais, agredido, ofendido, e ele estava carregando aquela cruz que inclusive era bem maior do que se costumava carregar, ele carregou a cruz inteira, e ele não tinha mais forças, e aí um homem, é chamado para ajudá-lo. E aí a gente vê no filme, eles colocaram uma coisa muito interessante, que diz assim: olha, eu vou carregar, mas lembre-se que eu sou inocente. E aí ele ajuda Jesus a carregar por uma parte do caminho, aquele pedaço de madeira. Isso nos mostra, irmãos, que na verdade a gente carrega um pouquinho do peso que não é quase nada, porque o verdadeiro peso, todo o cansaço, tudo aquilo que nós não podíamos suportar, já foi levado em Jesus. E nessa noite Ele nos convida para ir até Ele, para crer nele, para descansar nele, para estar em Sua presença e para confiar nele. Amém? E assim eu gostaria de convidar o pastor Bento para que ele venha orar por mim e por você, para que diante desse convite nós possamos responder da maneira correta e ir até o Senhor e encontrar nele o verdadeiro descanso. Amém? Obrigado, Jesus,
por esse convite maravilhoso em quem nós podemos realmente confiar. Senhor, todas as pessoas que assistirem esse vídeo e a canseira que esteja sobre ele, tenha a origem que tiver, que nós possamos, Senhor, a semelhança, Pai, do que diz a Tua palavra, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e por que não dizer, Senhor, que o cansaço traz a dor, traz a enfermidade, e nós queremos suplicar a Ti, que nos ajude, Senhor, para a glória do Teu nome, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a continuar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e possamos, Senhor, levar outras vidas a confiarem em Jesus, para terem, Senhor, o cansaço, a dor, a tristeza, as trevas que está sobre si, dissipada pela luz de Cristo. Recompensa o Teu servo, Senhor, que nos lembrou que temos que ouvir o convite de Jesus. Ó Senhor nosso Deus, livra-nos do mal e livra-nos de fazer o mal, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém.